Já mostrei para você as listas, já mostrei os dicionários. Vamos agora trabalhar com a última estrutura de dados deste capítulo, as tuplas. As tuplas que são a estrutura mais limitada dentre essas três que eu estou mostrando para você neste capítulo. As listas são provavelmente as mais úteis, você vai usar o tempo inteiro em análise e ciência de dados. Os dicionários também são bem úteis, você vai usar bastante. As tuplas, normalmente você usa como saída de algum resultado, quando você quer, por exemplo, evitar modificações em uma estrutura de dados, mas ela tem limitações em relação às duas estruturas que eu mostrei nas aulas anteriores. Então vamos lá. Estou agora na parte 6 deste capítulo, aqui a versão Python usada neste trabalho, e vamos criar uma tupla. Observe, abre e fecha parênteses, ok? Então, abre e fecha colchetes é uma lista, abre e fecha chaves é um dicionário, abre e fecha parênteses é uma tupla. E conforme você pode ver nessa tupla que eu estou criando, vou criar inclusive e imprimir para você, ela aceita elementos de diferentes tipos. Então veja que eu tenho string, eu tenho número inteiro, eu tenho número decimal. Posso criar uma tupla com elementos de tipos diferentes. Pois bem, vou agora tentar fazer um append. Então imagina que eu criei a tupla, faltou incluir o item chocolate. Vou fazer isso agora. Vou incluir... Opa! Mensagem de erro. Vamos ler a mensagem. Erro de atributo. O objeto tupla, ele não tem o atributo append. Ou seja, não dá para usar o append em tupla. De fato, a tupla é uma estrutura imutável. Ela é criada para esse fim. Você cria a estrutura com o objetivo de não modificá-la. Ah, mas eu quero modificar agora, o que eu faço? Você pode converter a tupla para uma lista, você altera a lista, depois devolve para a tupla. É uma possibilidade rápida, por sinal. Mas se você cria uma tupla, você tem algo na cabeça. Você não quer modificar aquela estrutura. Se precisa modificar a estrutura depois, não use tupla. Simples, não? Use lista, use dicionário. Você cria uma tupla, por exemplo, dentro do seu programa Python, para que você tenha, por exemplo, uma série de elementos que você vai usar como parâmetros. Esses parâmetros não podem ser modificados no seu programa. Você usa a tupla para garantir que não vai haver nenhuma modificação. Porque num programa de 2.000 linhas, nem sempre é fácil você lembrar tudo que foi feito nos mínimos detalhes. Num programa que tenha 2 milhões de linhas, mais trabalho ainda, não é? Então, para evitar comportamentos inesperados, bugs, etc., você tem uma lista de elementos que você não quer modificar no seu programa, cria como tupla. Se tiver que modificar, cria como lista ou como dicionário. Vejamos mais exemplos. Vou agora tentar deletar um elemento da tupla. Não quero mais os elefantes na tupla. Vou tentar deletar, executa, mensagem de erro. Tupla não suporta a deleção de item. Por quê? Porque a tupla é imutável. Deletar significa alterar, não é isso? Logo, você não pode aplicar a deleção em tupla, bem como não pode adicionar elementos usando o append. Eu posso criar uma tupla de um único valor, de um único item. Nesse caso, só tem o elemento chocolate. Tudo bem. Vou recriar a tupla de novo com vários elementos e eu posso fazer indexação igualzinho eu faço com lista, com dicionário e até mesmo com string. E você sabe, a indexação em Python começa por 0, exatamente. Então clica e lá está, retornei o elemento que está no índice 0 da tupla. Vejamos o comprimento da tupla utilizando a função len, tenho 5 elementos, perfeito. Também posso fazer o slicing da mesma forma que eu ensinei com as listas, usando a mesma notação, lá está para você. Posso verificar qual é o índice de um dos elementos da minha tupla, lá está, perfeito. Só que tuplas não suportam a atribuição de item. Então imagine que eu queira, na minha tupla, modificar o valor que está no índice 1. Eu quero colocar agora 21. Não dá para fazer. Por quê? Porque a tupla é imutável. Ela tem essa limitação que é proposital, ok? Isso não é algo ruim. É porque, às vezes, dentro do seu programa, você quer uma estrutura que não possa ser modificada, exatamente para trazer segurança, evitar bugs, modificações indesejadas e assim por diante. Então, se não tem que alterar os elementos, crie como tupla. Se tem que alterar, você usa outra estrutura. Podemos deletar a tupla a qualquer momento.
E aí, uma vez deletado, é claro que não conseguimos mais acessar aquela estrutura. Vamos criar uma outra tupla, agora com 3 caracteres, vamos imprimir na tela, e aí vamos tentar atribuir o valor D, a letra D, ao elemento que está no índice 0. Você já sabe o que vai acontecer, mensagem de erro. Eu estou reforçando para você lembrar, tupla é imutável. Vejamos agora outra coisa interessante. Vou pegar a minha tupla e vou converter para uma lista. Estou usando a função list, muito útil por sinal, hein? Então eu vou converter de tupla para lista. Executa, vou acrescentar aqui para você 2 itens. Vou acrescentar primeiro type T2, que é o tipo do objeto T2, que é uma tupla. E agora vou incluir o type com a lista T2, que nós acabamos de criar. Veja que nesse caso é uma lista. Aí eu imprimo a lista normalmente. Lista em Python aceita o append. Eu então faço o append e acrescento o item. Depois disso, eu converto a lista de volta para tupla, usando a função tuple. Executa e pronto, lá está. Então, se em último caso precisar modificar a tupla, de fato não há como modificar. Mas você pode converter para lista, altera a lista, depois converte a lista de volta para uma tupla. Isso garante alguma segurança no código, porque evita modificações indesejadas na estrutura de dados. Ufa! Quanta coisa nesse capítulo, hein? E olha que foi um capítulo do conhecimento mais básico possível em linguagem Python, mas que eu fui trazendo para você vários e vários assuntos que vão formando exatamente os fundamentos, não é? A base necessária para que você possa trabalhar com a linguagem Python em nível bem mais avançado. O que você vai fazer agora? Você vai fazer os exercícios que nós deixamos para você ao final do capítulo. Acessa o Jupyter Notebook, tente fazer os exercícios. Vai dar trabalho? Claro que vai. É ali que você vai avaliar o seu nível de conhecimento que você assimilou deste capítulo. Tente resolver os exercícios, depois compare com o gabarito que nós fornecemos, ok? E verifique lá no gabarito se realmente você entendeu tudo que nós explicamos. O gabarito está todo comentado, tem vários trechos de código, tem vários trechos de comentários para você, tem as explicações com as respostas para os exercícios. Visite também a seção de bibliografia, referência e links úteis ao final do capítulo. Lá nós colocamos alguns materiais complementares com a documentação oficial da linguagem Python, para que você obtenha um pouco mais de detalhes sobre o que eu ensinei para você ao longo deste capítulo. E então, nos encontramos no próximo, quando vamos subir um pouquinho o nível de complexidade e trabalhar com loops condicionais, métodos e funções. Muito obrigado e até lá!